Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor. Estou aqui para gravar a primeira aula da nossa maratona, entrando nos átrios do Senhor. Tivemos aí algumas aulas de introdução, foi uma bênção. Deus falou tremendamente, nos preparando para este momento maravilhoso. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. E eu quero aqui louvar a Deus pela vida da minha família, que está sempre comigo nessa caminhada, me apoiando, me ajudando. Esta equipe que se tornou, parte desta maratona, que é a minha família, sempre aí empenhada em me ajudar. Que Deus possa abençoar também você que é de outro ministério, você que é de outras denominações, você que é católico. Que Deus possa abençoar e falar contigo através destas aulas que vai ser aqui colocada na plataforma. Assim que for sendo gravada, eu vou estar colocando. Essa é a nossa primeira aula da nossa maratona. E eu quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Wellington Alves, pela sua família. Que Deus possa abençoar todo o nosso ministério, toda a nossa diretoria. Abençoar o pastor Francisco lá no Uruguai, em Montevidéu. Pastor Francisco, que Deus abençoe o senhor, toda a sua família. Ao pastor Ronildo, lá em Valparaíso de Goiás. Pastor Josiel Feitosa, lá em Lusiânia. Que Deus em Cristo abençoe todos de forma poderosa. Eu quero aqui estar lendo um texto que se encontra no livro de Levítico, no capítulo 16, no verso 1 ao verso 3, onde a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: E falou o Senhor a Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se achegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com o novilho para expiação do pecado e com um carneiro para o holocausto. Meus queridos irmãos, eu quero convidar você. Você está vendo aqui em cima? Aqui está o número do WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem para este número dizendo: eu quero participar desta maratona. Graças a Deus, já temos bastante pessoas já lá na comunidade. Deus vai falar tremendamente com eles. E você, que também não faz parte da comunidade, mas você vai poder ter acesso a esses conteúdos e poder aí assistir às aulas em nome de Jesus, beleza? Também está aqui embaixo aqui, se inscreva no nosso canal, lá no YouTube, nos acompanhe também aí pelo Instagram, pelo Facebook. Que Deus possa abençoar todos vocês em nome de Jesus. Meus queridos, nessa nossa introdução da nossa aula, eu quero falar sobre a Arca do Concerto, ou a Arca da Aliança. Era um caixote contendo o vaso de maná, lembrando a provisão de Deus no deserto. Quando o povo saiu do Egito rumo à terra prometida, Deus então cuida do seu povo, alimenta o seu povo com o maná dos céus. Também na Arca da Aliança, ou na Arca do Concerto, continha também a vara de Arão, que florescera de sobrenatural. Lembrando aí dos atos poderosos de Deus. Nós vemos
que houve um momento de muita euforia no meio do povo, quando Moisés vem escolhendo Arão para ser o sacerdote, e o povo então se levanta contra Moisés, mas não foi simplesmente Moisés que escolheu Arão, Deus já tinha escolhido. Só que então Deus agora manda Moisés reunir todas as tribos, e as 12 tribos reúne, cada tribo tira um da sua tribo, e Arão da tribo de Levi, cada um coloca uma vara dentro da tenda do concerto, na arca, e a vara que florescesse, esse seria o sacerdote. Esta vara também estava dentro da arca da aliança, e também lá continha as 2 pedras, das quais constavam os 10 mandamentos, lembrando da importância da lei como padrão de santidade que Deus requeria do seu povo. Nós vemos ali, no momento em que Moisés ele sobe para o monte, e ali no monte ele fica 40 dias e 40 noites, e Deus entrega os mandamentos para o povo através de Moisés. Também quero falar da cobertura da arca, que era uma placa de ouro chamada de propiciatório, o qual falava da misericórdia redentora de Deus mediante o sangue derramado. Meus queridos, quando Jesus derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para unir novamente o homem a Deus, esta união foi quebrada no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. Jesus, então, morreu para fazer uma ponte entre nós e Deus, uma ponte que tinha sido quebrada, uma aliança que tinha sido quebrada. E o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado, nos lavando, nos trazendo de volta à presença de Deus por intermédio do seu sacrifício. E nós vemos no livro de Levítico, capítulo 16, onde vem nos lembrando e trazendo para nós como um pano de fundo dentro deste capítulo, que descreve o dia da expiação, o dia santo, o dia mais importante do ano judaico. E neste dia, o sumo sacerdote, ele vestia as vestes sagradas e de início ele preparava-se mediante um banho cerimonial com água. E em seguida, antes do ato de expiação pelos pecados do povo, ele tinha que oferecer um novilho pelos seus próprios pecados. Logo após, tomava 2 bodes, e sobre esses bodes eles lançavam sorte, e ele tomava o bode para o sacrifício e o outro ele tomava para o expiatório. Sacrificava o primeiro bode, levava o seu sangue e entrava no lugar santíssimo para além do véu e espergia aquele sangue sobre o propiciatório, o qual cobria a arca do concerto. E logo em seguida, o sacerdote tomava o bode vivo e impunha as mãos sobre a sua cabeça, confessava sobre ele todos os pecados dos israelitas e o enviava ao deserto, simbolizando que os pecados deles eram levados para fora do arraial para serem aniquilados no deserto.
E isso nos mostra o sacrifício de Jesus. Jesus foi levado fora da cidade, fora de Israel, para ser crucificado, para ser morto, mostrando ali que ele era o cordeiro vivo que foi levado para fora da cidade, para morrer pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Estamos falando dentro desta primeira aula da nossa maratona, entrando nos átrios do Senhor, falando aqui sobre o átrio, ou seja, o pátio, também falar do lugar santo e do lugar santíssimo, ou seja, dos santos dos santos. E nós vemos no Antigo Testamento, o tabernáculo, ele continha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E mais tarde, no templo em Jerusalém, havia vários átrios, tinha várias seções. O primeiro átrio era o átrio dos gentios, um espaço onde os não-judeus podiam entrar. O átrio das mulheres, restrito às mulheres judias. Somente as mulheres que não eram judias podiam entrar. Também o átrio dos sacerdotes, onde os sacerdotes realizavam os sacrifícios. E nós vemos no Salmo de número 100, no verso 4, o salmista vem nos falando da seguinte forma: entrai pelas suas portas com gratidão e nos seus átrios com louvor. Queridos e amados irmãos, podemos ver nos evangelhos de Jesus Cristo, Jesus frequentando o templo, e no evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 21, no verso 12 e no verso 13, vem nos mostrando a purificação do templo, o que destaca a importância da reverência e da pureza no lugar de adoração. Eu quero que você venha entender isso. E quando o apóstolo Paulo ele menciona os átrios em seus escritos, abordando aí a adoração e a unidade no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo vem nos ensinando que uma igreja fiel torna-se o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um corpo saudável, cheio de vida, e cada um de nós somos membros deste corpo, que é Cristo Jesus. Biblicamente falando, é através dos átrios que vemos o conceito de adoração e sacrifício. A Bíblia Sagrada vem nos mostrando os átrios como lugar de adoração e ações como sacrifício de animais, simbolizando a expiação dos pecados. E teologicamente, isto aponta para o sacrifício de Cristo, que segundo o Novo Testamento cumpre e transcende tais práticas. Ainda dentro deste ponto teológico, os átrios também são um símbolo de acesso que temos à presença de Deus, que nos dá acesso total por meio da morte de Jesus Cristo, onde ainda na cruz do Calvário, dando um grito forte antes de sua morte, a cortina do templo se rasgou de cima para baixo. Está registrado no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15, do verso 37 ao verso 40. Após a morte de Jesus, a adoração a Deus vai saindo
dos átrios exterior, passando a dar acesso ao homem à presença de Deus por meio do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Nós vemos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao verso 13, ele vem dizendo, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Queridos, nenhum deles tinha e nenhum deles tem o poder de levar o homem para o céu, a não ser o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Foi pelo sacrifício de Jesus que todos nós, seres humanos, podemos chegar à presença de Deus. E eu quero que você entenda que o homem não pode se achegar a Deus se não for por meio de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Jesus se entregou por nós. Jesus nos comprou naquela cruz. Jesus nos resgatou da condenação, nos dando a vida com abundância na presença de Cristo Jesus. E nós venhamos entender o tamanho do sacrifício de Cristo por nós, o amor de Deus por nós, o quanto Deus nos amou entregando o seu Filho unigênito, que nós venhamos entender isso e compreender tão grande é o amor de Deus para conosco, tão grande é a misericórdia, tão grande é a graça sobre as nossas vidas. Nós vemos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, no verso 2, vem nos dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo, entrar no átrio do Senhor, hoje é representado pela igreja do Senhor. Nós vemos no livro de Salmo, de número 100, no verso 2, preste culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres. Precisamos entrar na igreja, que representativa como átrio hoje. O sumo sacerdote, que é Cristo, nos coloca na presença de Deus, ou seja, no lugar santíssimo, ou seja, no santo dos santos. Nenhum ser humano pode se achegar a Deus se não for por meio deste quarto ponto, que é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. E para encerrar essa nossa aula, eu quero aqui estar trazendo uma conclusão. O mundo representa as nossas vontades. Quando nós renunciamos o mundo, renunciamos a nossa vida de pecado. Podemos ler na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, no verso 4, vem dizendo, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A igreja representa o átrio, o primeiro lugar que entramos, reconhecendo os nossos pecados e levando o nosso sacrifício em forma de culto ao nosso Deus. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, no verso 3, vem nos dizendo, o próprio Jesus dizendo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. É Ele que leva toda a humanidade à presença de Deus, que nos leva para o céu. Somente por meio de Jesus Cristo que o homem pode se achegar a Deus. O escritor aos Hebreus
vem nos falando no capítulo 4, no verso 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E para concluir, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que nós precisamos a cada dia, para chegarmos a Deus, para recebermos a vida eterna, precisamos sair do mundo de pecado, entrar no átrio do Senhor, que é representado hoje pela igreja, aonde oferecemos o nosso sacrifício, o nosso culto racional, na pessoa do Espírito Santo, que vai levando o nosso culto até Jesus, o nosso sumo sacerdote. E através de Jesus é que nós venhamos entrar na presença de Deus. Se não for por meio de Jesus, nós nunca chegaremos a Deus. Se não for por meio de Cristo, nós nunca entraremos no céu. Precisamos reconhecer o sacrifício de Cristo. Precisamos confessar a Ele como o Senhor da nossa vida, como nosso sumo sacerdote, aquele que pega os nossos pecados, que perdoa, que nos cura, que nos leva na presença do Altíssimo, nosso Pai. É Jesus Cristo que pode fazer na minha vida e na sua vida grandes milagres e maravilhas. Fique com Deus. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.